Meus queridos irmãos, nesta quarta-feira nós temos aqui como tema da nossa mensagem: quando nos humilhamos, Deus ouve as nossas orações. E temos como nosso grande herói, uma pessoa, um grande personagem bíblico, que é Neemias. Então, nós queríamos focar nessa pessoa que foi orientada por Deus, uma pessoa que teve seu coração aquebrantado, que ele se sentiu impulsionado a falar com Deus, a insistir com Deus, para que o seu povo pudesse ser reconduzido para a cidade, e mais do que isso ainda, reconstruir todas as muralhas da cidade, o povo que estava sendo há muito tempo aprisionado e no cativeiro. Então, essa mensagem que nós propomos nesta noite é exatamente para que nós nos identificássemos com o perfil desse cidadão. O cidadão que ele não vivia só por si só, mas ele tinha Deus no seu coração. Ele é uma pessoa que, percebendo então toda aquela situação que o povo dele, a origem dele estava sofrendo, ele tendo uma condição privilegiada, porque sendo ele governador de Judá e copeiro do rei, ele usufruía de um certo status e de uma condição muito melhor do que quem estava no cativeiro. Mas mesmo dentro desse quadro social e que ele convivia e tinha esse relacionamento com o rei, ele se coloca à disposição de Deus e insiste com Deus para que Deus pudesse então encorajá-lo, para que Deus pudesse então tocar no coração daquele rei e concedesse a ele a permissão para fazer os grandes feitos que o livro de Neemias descreve. Eu queria deixar bem claro o posicionamento desse cidadão, que servisse de referência para nós nos dias de hoje, que também vivemos um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo onde que as coisas são difíceis, os nossos relacionamentos são adversos. Então, que nós pudéssemos observar a conduta excepcional desse cidadão Neemias, esse herói bíblico, para que a igreja se posicionasse aos moldes desse cidadão e que nós pudéssemos então usufruir dos benefícios de Deus e também apresentar os benefícios de Deus para quem precise, para a comunidade, a sociedade, para a igreja de Jesus. Que nós pudéssemos então absorver todas essas qualidades que esse cidadão tinha e que nós possamos então adotar como uma maneira de conduta para que nós pudéssemos então angariar as nossas petições com Deus, porque o tema que nós propomos é: quando nos humilhamos, Deus ouve as nossas orações. Então, partindo desse pressuposto que Deus se agradou da maneira em que Neemias se achegou a Deus, então nós propomos nesta noite que nós então se utilizemos desse mesmo protocolo que esse herói bíblico usou, e com certeza nós obteremos também as nossas petições e as nossas orações. Neemias partiu da Pérsia para Jerusalém em 444 anos antes de Cristo. Como governador de Judá, isto ocorreu 13 anos após a chegada de Esdras a Jerusalém. Neemias veio incumbido pelo rei da Pérsia para reconstruir o muro de Jerusalém e fortificar a cidade. Apesar de muita oposição, Neemias completou o muro em 52 dias. Era um homem capaz, corajoso, perseverante e de oração. Ele também cooperou com Esdras para levar a efeito a renovação espiritual do povo. Então está aqui o perfil desse cidadão que nós
hoje nos colocamos como um molde para a igreja atual, como um modelo a ser praticado pela igreja que ora nós estamos inseridos. A oração para Neemias, então, foi como uma porta aberta, ou seja, um meio de colocar diante de Deus sua angústia por Jerusalém. Ele sabia da importância da oração, por isso derramou o seu coração diante de Deus, ainda que com tristeza da alma, mas com fé e confiança, que algo seria feito da parte de Deus. Neemias nos ensina coisas preciosas acerca do valor da oração e do jejum. Armas poderosas que Deus, com poder e autoridade, cumpra os seus propósitos em favor, a nosso favor. Quero convidá-los a nós fazermos a leitura no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos ler até o verso 7. Vamos ler do 1. Eu tinha proposto aqui do 4 ao 7, mas vamos ler desde o 1 para que nós possamos então discorrer sobre este assunto. Neemias, capítulo 1, verso 1 até o 7. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também, eu e a casa de meu pai pecamos, de modo de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Então, Neemias e a realidade do cativeiro. O cativeiro foi uma realidade que sucedeu, então, nos dias de Jeremias. Podemos observar lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 52, verso 12, 13 e 14. Foi um juízo divino contra os pecados de Judá, conforme nós lemos aqui. Diante da realidade do mundo, os gemidos do povo expressam a sua profunda tristeza ante essas circunstâncias. Então, o cativeiro foi um juízo, e o juízo já está falando que é de Deus, divino, né? Porque o povo, desde cedo, o Senhor havia avisado o seu povo acerca da iminência do cativeiro. E o que aconteceu? Se nós observarmos lá o livro de 2 Crônicas, o povo zombou, inclusive, dos mensageiros de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, verso 15. E isso ocorre quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, não é verdade? Sofremos os danos pela nossa rebeldia. Quantas vezes nós poderíamos enumerar as situações que nos afetaram em razão de nós não obedecermos os mandamentos de Deus?
E não foi diferente. Deus havia feito as grandes coisas com o povo, havia tirado o povo lá do Egito, caminhou os 40 anos, entregou os camaradas na terra prometida, e decorrido um determinado tempo, começaram a construir novos deuses e toda aquela coisa que nós conhecemos nos livros da Bíblia. E as pessoas aquela descendência que saíram do Egito e viram a manifestação e a glória de Deus de uma forma tremenda, né? E com certeza ouviram seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, falando e viveram aquele momento, evidenciaram toda aquela coisa, e agora estavam lá no cativeiro novamente, porque tinham desobedecido os mandamentos de Deus. Eis que surge então esse cidadão, reconhece toda essa situação e se humilha diante de Deus. E Deus olhando então isso nos remete a nós pensarmos que por mais que nós possamos estar vivendo no meio de uma imensidão de pecadores, mas havendo um justo, ou havendo um que clame por aqueles, há salvação de vidas, há arrependimento. Haja visto o nosso trabalho. O irmão Antônio tem nos acompanhado quando nós podíamos adentrar lá. Inicialmente nós não tínhamos a expectativa de que temos hoje, quando nós iniciamos os primeiros estudos lá, as primeiras escolas bíblicas, né, irmão Antônio? Era 15 pessoas, às vezes caía para 10, tem dia que tinha umas 20 pessoas. Hoje, meus irmãos, nós estamos com 130 estudos bíblicos, pessoas que saíram com a tornezeleira e querem continuar os estudos agora na rua. Temos 2 essa semana. Então, além de um que nós temos um trabalho lá, fazendo na casa da esposa do cidadão. Então, quando um se levanta, Deus ouve. Quando um se humilha, Deus move o coração de Deus, meus amados. Isso nos impulsiona a um comprometimento numa intensidade muito mais aquém do que nós pensamos e almejamos. A nossa dimensão humana é tão ínfima e tão pequena que não coincide com a de Deus. Deus é tão tremendo que Ele pode captar essa mensagem humana numa forma extraordinária. Como ele captou quando Neemias vai e fala com o rei, e o rei foi receptivo, e a condição que nós lemos aqui, em 52 dias, ele reconstruiu tudo e reconduziu o povo, e ainda deu abertura para que Esdras lesse novamente as leis e o povo se convertesse. Então, às vezes, nós temos a condição de esperar pelos outros, não é verdade? Imagine se Neemias fosse esperar. Não, eu vou arrebanhar aqui, esperar o profeta, esperar o pastor Mauro, esperar o Dan, o irmão Augusto, o irmão Antônio, para que nós fazemos uma reunião de oração e nós vamos lá conversar e tal. Não, ele tomou a iniciativa sozinho, ele mesmo se humilhou, a palavra de Deus, ele jejuou e foi, e Deus honrou o seu voto, porque havia submissão e humilhação. Neemias se preocupa com Jerusalém, vivendo em um palácio, porque era copeiro do rei. Neemias se preocupava com a sorte de Jerusalém. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e dos que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Nada mais interessava naqueles dias a não ser a sorte do seu povo. Esta preocupação deve estar em nossos corações. A angústia de Neemias por Jerusalém. A notícia então da real situação trouxeram angústias no coração de Neemias. Disseram: estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Quem que não se angustiaria diante de uma situação dessa? Este mesmo sentimento tinha
o apóstolo Paulo, pela igreja, no início da sua conversão ali, quando ele pregou para aquelas igrejas locais ali, e o mesmo sentimento do cuidado pelas igrejas e o cuidado e o medo de que aquelas pessoas se enfraquecessem na fé. Por isso, ele sempre, mesmo preso, escrevia as cartas recomendando: olha lá, veja lá, permaneçam fiéis. Agora vocês não são mais como eram antigamente, agora vocês são nova criatura, porque vocês estão agora em Cristo Jesus. A importância do choro. As tristes notícias lá de Jerusalém levaram Neemias a chorar diante de Deus. Assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Neemias 1,4 que nós lemos, né? Naquele momento, somente o choro podia externar toda a angústia do seu coração. E veja o que a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Todos os que sentem sinceramente amor pela causa santa devem chorar. Nesse aspecto, até Jesus chorou por Jerusalém. Quando entrando Jesus em Jerusalém, dizendo: ah, se tu conhecesses também ao menos neste dia o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto os teus olhos. Então ele estava falando, mas o povo não, os seus discípulos não entendiam o que estava para acontecer. Neemias não se conteve apenas em chorar e lamentar, também começou a jejuar. Ele conhecia o poder do jejum diante de Deus. E o salmista no Salmo 51, no verso 17, diz: os sacrifícios para Deus são espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, quando o nosso egoísmo, quando o nosso orgulho são vencidos, meus queridos irmãos, e humilhados, chamamos a Deus. E por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por Deus. Eu estava vendo uma frase de Billy Graham. Eu entrei num grupo ali que tem uns admiradores de Billy Graham ali. E uma coisa que me chamou muita atenção, que falava: eu tenho a certeza de que vou para o céu, não porque nas minhas cruzadas se converteram milhares e milhares e centenas de pessoas. Eu não vou para o céu porque eu li a Bíblia não sei quantas vezes lá, mas eu vou para o céu porque o mesmo Jesus que levou o bandido da cruz vai me levar também. Então um homem como Billy Graham se colocou como bandido da cruz, mas no momento da glória, no momento da ressurreição, no momento do encontro com o Senhor Jesus. Eu falei: poxa, que sábias as palavras, né? Se um homem daquele, ele deve ter lido a Bíblia pelo menos, ele deve ter morrido com uns 80 anos, pelo menos umas 100 vezes, mais ou menos, ele leu a Bíblia de cabo a rabo, né? De Gênesis, Apocalipse. Que eu me lembro que só quando ele esteve aqui no Brasil, foram 3.000 e não sei quantas pessoas que aceitaram lá no Maracanã, quando ele esteve em 60 e não sei quando. Só acho que num dia, 3.000 e não sei quantas pessoas. Agora você imagina um homem daquele, quantas milhares de pessoas se converteram. E ele teve a humildade de dizer: olha, não é por tudo isso que eu vou para o céu. Eu vou para o céu aos mesmos moldes daquele bandido que Jesus levou para o céu. Então que a gente possa pensar num homem daquele, do seu calibre, né, da sua importância eclesiástica no mundo, pensando desta maneira tão humilde. A importância da oração, meus queridos, Neemias conhecia o poder da oração. E veja só o que ele fala ainda no verso 4 que nós lemos: estive orando perante Deus dos céus. Através da oração podemos conversar com Deus acerca das nossas necessidades. Não é verdade? E
hoje nós temos observado, talvez, eu diria, não sei se é errado, mas pessoas que estão mais determinando a condição de Deus se apresentar aos moldes dos seus pedidos, do que se sujeitando a Deus para que Deus se compadeça da sua oração e possa resolver o seu problema. Veja só o que Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, no verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graça. E Neemias fez exatamente isso diante de Deus. A nossa oração deve subir como incenso perante Deus. E o salmista afirma, lá no Salmo 141, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, pois assim nos mostra a sua palavra. Então, às vezes poderíamos pensar, né? Quantas orações que nós fizemos que às vezes tem esse termo usado muito, né? Que não passou do teto, né? Talvez com o nosso coração muito altivo, com o nosso coração muito cheio de sugestões, com o nosso coração motivado por uma série de coisas que não fosse a submissão, a humilhação, a sujeição, e já na esperança de que Deus entre com a providência imediata, não nos posicionamos, não nos humilhamos o suficiente para que Deus se compadeça e resolva e atenda aos nossos pedidos. Neemias se humilha perante o Senhor. E a Bíblia nos ensina a nos humilharmos perante a face do Senhor. Pois através da humilhação vem a recompensa, conforme a carta de Tiago, capítulo 4, do verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Neemias sabia que somente se humilhando o Senhor ouviria seus rogos por Jerusalém. E ele certamente conhecia a oração que fez lá Salomão, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, verso 36, 7, 38 e 39. Por isso ele se ousou a humilhar perante Deus, se inspirado lá no rei, que se humilhou, que se submeteu. Diz lá, Salomão, quando pecaram contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, tornarem a si e se converterem, e na terra do seu cativeiro a ti aplicarem, dizendo, pecamos e perseveramos, fizemos e impiamente procedemos. E se converterem a ti com todo o teu coração e com toda a tua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as súplicas, e executa o seu direito, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Então ele, sabendo desta oração que Salomão havia feito publicamente, e Deus honrou, ele agora então sabia que também Deus atenderia o seu pedido para que Jerusalém fosse retornando gradativamente e que ele pudesse então fazer a obra para o qual ele foi
impulsionado a fazer. A Bíblia ensina então que nós devemos nos humilhar perante a face do Senhor. E veja só, lá no livro de Mateus 23:12 dizia: o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, Neemias reconheceu toda a soberania de Deus, que Deus é tremendo. No verso 5, ele diz lá: está diante de um Deus grande e tremendo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. O salmista no Salmo 47, no verso 2, também faz menção. E Neemias faz a confissão de todos os passos da oração e confissão. É a mais difícil, confessar que o povo pecou, que eles andaram fora dos caminhos de Deus, mas ele fez isso. E a carta de Tiago, no capítulo 15, 16, fala exatamente dessa confissão. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, pois requer sinceridade no coração. Amém, meus queridos? Então, a proposta deste grande personagem bíblica, ele se destitui de todo e qualquer aparato humano e se rende totalmente a Deus e vai falar com aquela autoridade máxima que era dominante no mundo, com certeza, né? A autoridade babilônica lá, e concede toda essa condição de trazer o povo novamente, de reconstruir, de ser o braço direito de Esdras, que era a pessoa que novamente introduziu a palavra de Deus. E muitas, no livro, diz que no dia que eles leram a lei lá, muitas pessoas se retornaram e converteram-se, mas houve o pivô que foi ele. Houve a necessidade de um reconhecer. É aquilo que nós falamos inicialmente. Diante de uma plateia de ímpios, uma pessoa faz diferença. E nós muitas das vezes esperamos um ajuntamento, um grupo de pessoas para tomar alguma atitude. Então fica aqui o ensinamento que um justo só pode fazer grandes coisas. Não há necessidade de esperarmos o agrupamento ou mais para que possa ser tomada uma atitude. Nós falamos que Neemias confessou exatamente. Ele diz lá: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, mas também me incluo. Lá no verso 6. Aí está a grandeza desse homem. Ao reconhecer e confessar os nossos pecados, recebemos de Deus a purificação. E o apóstolo João confirma isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Glórias a Deus. Então Neemias, aqui, ele revela a razão da sua tristeza. Ele confessa a natureza de tudo. A confissão, então, revela a verdadeira razão da sua tristeza por Jerusalém. Porque de tudo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, o teu servo. Então ele reconhece que realmente o povo estava vivendo um momento dissoluto, sem observar nenhuma condição que Deus havia tratado a Moisés, o porquê de eles estarem no cativeiro sob o juízo de Deus. E isso nos remete ao momento atual de muitas
situações que nós vivemos em razão da desobediência, de não estarmos andando segundo a determinação de Deus. Não é verdade? Raramente a gente passa por situações aleatórias. Normalmente o pivô é por termos tomado decisões erradas, por termos burlado a lei de Deus, ou tentado ludibriar, ou querer negociar com Deus, e acabamos então sofrendo. Neemias suplica em pedido de misericórdia a Deus, verso 9 e 10. Em todos os momentos de nossa tribulação, devemos recorrer ao Pai das misericórdias. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O nosso coração, a nossa oração deve ser uma conversa franca perante Deus. Devemos ter fé e convicção, porque senão também nada vai adiantar. Porque aqui a gente observa que Neemias tinha uma convicção inabalável. Ele falou: não, eu vou fazer esse jejum e vou orar a Deus, porque Deus vai me atender. E essa certeza que ele tinha, essa convicção, essa fé, Deus honrou de uma forma tremenda. E aí a gente fica pensando como Deus age quando existe alguém que se coloca convicto, confiante, com fé, o que Deus pode ocasionar dentro de uma situação que muitas vezes pode parecer inatingível. Como uma pessoa só pode influenciar. Uma pessoa que verdadeiramente tem fé, tem credibilidade, que tem relacionamento com Deus. Uma pessoa só. Porque a Bíblia diz aqui que ele ficou, quando ele começou, porque acho que eu fico imaginando o camarada lá no palácio, envolvido em servir o rei e tal, ele não tinha muita notícia do que estava acontecendo lá com o seu povo. Então, quando ele começa a ter notícias, ele falou assim: não, mas não pode. O meu povo está sofrendo dessa maneira, né? Ele orou com confiança. Estejamos então nós atentos também, com nossos ouvidos à oração. Como ele orou aqui no verso 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa desejosa de fazer a vontade de Deus, como Deus se utiliza. E às vezes nós queremos atingir um patamar de divindade, de espiritualidade tão grande, achamos que não somos capazes, não é verdade, meu irmão? E aqui está a demonstração. Ele estava vivendo fora do contexto, ele estava lá servindo aquele rei que era ímpio, mas quando ele reconhece toda essa condição, Deus se utiliza dele, e pode se utilizar de nós, qualquer um de nós. Se estiver em nossas mãos fazer o bem, não devemos nos negligenciar, meus irmãos. Temos a condição de fazê-lo. Para nós concluirmos essa rápida meditação desta noite, Neemias então nos deixa grandes lições espirituais de como resolver
grandes questões diante de Deus. Ele apelou para o caminho mais curto entre nós e Deus, porque é uma linha reta. E a menor distância entre dois pontos é uma reta, segundo a matemática diz, não é verdade? Intercedendo pelo povo, não isentou-se dos pecados cometidos, mas incluiu-se como pecador, confiando na misericórdia divina. Aprendemos então que, mais difícil que seja a situação, a humilhação é o caminho da vitória. Com oração e jejum, todas as coisas podem ser resolvidas diante de Deus e dos homens. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos dar esse coração humilde para que possamos receber as bênçãos e poder interceder por aqueles que clamam e necessitam da intervenção de Deus. Nós vamos fazer uma oração e logo veremos a transmissão e o hino, e assim estaremos encerrados o nosso culto. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor permitiu que aqui nós estivéssemos, pela mensagem deste homem que foi usado pelo Senhor, Neemias, e nos deixou esse legado de perseverança, de estímulo, para que nós pudéssemos ser tocados e sermos também humildes como ele foi, para que nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos diante do Senhor. E como ele falou, o caminho mais curto é a oração entre nós e Deus. Que o Senhor possa produzir efeitos dessa grandeza em nossos corações, todos aqueles que assistiram e ouviram essa mensagem. Que possamos, ó Deus, desfrutar desses benefícios que o Senhor tem para nos proporcionar, todo aquele que crê e todo aquele que serve ao Senhor. Aplica essas verdades nos nossos corações e nos despede. É o que nós, já agradecidos, fazemos no nome glorioso do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.